O Conselho Nacional de Justiça está começando a discutir alternativas para a população carcerária do país. A ideia é propor formas indenizatórias para os detentos que enfrentam situações de superlotação nos presídios. A gente fala sobre esse e outros assuntos agora com o advogado André Sampaio. Olá, André, boa tarde. Boa tarde, Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, realmente uma discussão sobre alterações no Código Penal? Sim, sem dúvida. Nós temos hoje um Código Penal novo tramitando no Congresso, né, que inclusive estava sendo elaborado a toque de caixa para que saísse rapidamente, celeremente, mas estava saindo com uma série de equívocos. Então, houve a suspensão dessa tramitação para ser melhor repensado e melhor discutido. Mas, sinceramente, eu não sei se esse Código novo resolveria o nosso problema. Por quê? Quais são os pontos, na sua opinião, que precisam ser revistos? Hoje o sistema ele já traz algumas tentativas de soluções, né? Hoje você bem mencionou aí essa decisão, que não é uma decisão ainda, é uma discussão dentro de um recurso extraordinário sobre a possibilidade de reparação do dano em virtude da situação do sistema prisional, justamente reduzindo a pena do detento, a pena do preso. Essa é uma medida paliativa, eu diria que é mais uma medida de pressão até, que o Poder Executivo possa tomar reverter as soluções. Esse quadro. Exatamente. Nós temos no nosso sistema a possibilidade, por exemplo, de penas alternativas, não só para presos definitivos, como para presos provisórios. Hoje temos, em alguns estados da federação, um índice que chega a 70% dos presos provisórios, aguardando ainda uma decisão, aguardando uma sentença. Exato. E aí surge a Lei 12.403, justamente com o intuito de reduzir essa população, permitindo que eles possam receber outras cautelares diferentes da prisão. Só que ainda há uma forte resistência na aplicação dessas cautelares. Ainda existe uma cultura jurídica no sentido de que a prisão é o que vai resolver e nada mais resolve. Então, apelar sempre para a prisão acaba fazendo com que as coisas alcancem esse patamar. Complicado. André, ontem nós divulgamos uma pesquisa sobre o déficit de vagas no sistema penitenciário brasileiro e aqui em Alagoas nós temos um dos déficits maiores, né? Maior do Brasil mesmo. Qual a alternativa para resolver o problema do sistema penitenciário aqui em Alagoas, na sua opinião? Raquel, não é uma solução fácil, não há solução fácil. Que é um problema crônico, exato, né? Exato. A solução, ela passa por uma revisão plena do sistema, inclusive pelo próprio Código Penal, que está tramitando, e eu comecei hoje a minha fala aqui falando dele. Por quê? Porque nós precisamos enxugar. Tem algumas condutas que estão anacronicamente postas como condutas criminosas, que não podem ser, não tem mais razão de serem condutas criminosas. Algumas penas, elas são para a sociedade brandas, talvez, é algo a ser discutido, e algumas penas são muito excessivas. Então, o sistema ele acaba apelando para a prisão como se fosse solução para todo tipo de criminalidade, quando, na verdade, a criminalidade ela tem várias facetas. E a depender do tipo de criminalidade, nós temos que contemplar a possibilidade de penas diversas e usar a prisão justamente para a última instância, para os últimos casos, para justamente aqueles que não têm a menor condição de viver em sociedade. E aí sim, existe a funcionalidade da prisão. Mesmo assim, existe o sério risco de ficarmos correndo sempre atrás do crescimento de presos. O número de vagas não alcança, porque criar vagas implica em investir, implica em construir e colocar a gente presa muito mais, entre aspas, barato do que André, criar vagas. Quando a gente fala nesse problema crônico que é o sistema penitenciário, então é uma discussão que vai muito além da estrutura, das condições estruturais, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje está começando a se falar muito aqui no Brasil em privatização. Eu, particularmente, acho que é um outro equívoco. É uma tentativa de terceirização, praticamente, da responsabilidade para que a iniciativa privada possa resolver o problema. Me parece que há uma primeira barreira ética presente, que é a barreira de você lucrar com o encarceramento alheio. Mas traz boas condições? Talvez. O problema é que, como todo mercado, ele vai visar lucro. Então, é difícil nós pressupormos que haverá uma tentativa de redução da criminalidade se alguém, normalmente empresas com muito dinheiro, até mesmo que financiam algumas campanhas, vão estar lucrando dessa própria criminalidade. Solução a curto prazo tem? Não há solução a curto prazo, porque não é um problema fácil. O que se pode fazer a curto prazo, me parece, é o Poder Judiciário usar o que está à disposição. Tanto as penas alternativas, que estão presentes desde 84 no nosso Código, e houve uma forte resistência para a aplicação, para presos definitivos, como para os presos provisórios aplicar a 2.403. E aí a gente consegue desafogar um pouco. Isso, nós temos que pensar sempre a médio e longo prazo. A curto prazo, o problema tende a se agravar.
Na sua opinião, como é que está o quadro hoje? Como é que a avaliação que você faz do quadro penitenciário aqui no estado? Raquel, se eu dissesse que está um caos, eu estaria... E se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu diria a mesma coisa. Então, está um caos, há 10 anos estava um caos, daqui a 10 anos, provavelmente, espero que não, mas continuará um caos, né? Aqui em Alagoas, talvez não esteja tão caótico como alguns estados, mas todos eles estão. Alguns anos atrás, alguns presídios de Minas Gerais não tinham onde dormir, o preso não tinha onde dormir, ele tinha que dormir em pé, por exemplo, né? Hoje nós tivemos algumas iniciativas ao longo dos anos de tentar esvaziar, mas esvazia e vem, a progressão não bate, sempre vai entrar mais gente do que vai sair. Agora, o que é necessário fazer, Raquel, é repensar todo o modelo, como punimos. Nós punimos muito mal. Nós punimos relativamente muito, porque temos uma população no Brasil carcerária de mais de 550 mil presos. Em Alagoas, em torno de 5 mil alguma coisa. Mas punimos muito mal. Punimos sem levar em consideração uma série de disposições que estão lá presentes na Lei das Execuções Penais. E rapidinho vamos falar sobre a polêmica redução da maioridade penal. Perfeito. Qual a opinião do senhor a respeito do tema? Raquel, se eu pudesse te dizer que eu sou a favor da ampliação da maioridade penal, eu diria. Eu acho que a redução ela não é solução para nada, muito pelo contrário. Linkando os dois assuntos, o que é que a gente pode perceber? Vai injetar ainda mais gente dentro dos presídios, né? Então, o problema que está caótico, como eu acabei de dizer, ele vai chegar num patamar inimaginável. Isso naquela ilusão de que essa redução, esse encarceramento maciço, vai reduzir... Exatamente. Quando tem aí um centena de estudos que mostra que prisão é um mecanismo absolutamente paliativo. Ele não resolve criminalidade, ele é uma das políticas a ser implementada quando se pensa em redução de criminalidade. Porque resolver não resolve, ela é fisiológica, ela não é patológica, ela faz parte da sociedade. Agora, quando chega em índices alarmantes, é algo de se pensar políticas públicas. A prisão é apenas uma delas. Isso, pensar em educação, saúde, Perfeito. Ok, André, muito obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, Raquel.